porque o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele também inclusive falou sobre a condução da autarquia durante as investigações e fez diversos acenos positivos a autoridades e também instituições financeiras. O Misael Mainetti vai trazer esses detalhes pra gente. Misael, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Galípolo fez um agradecimento especial ao presidente Lula. O que ele disse exatamente? Boa tarde. Agradeceu o presidente Lula, agradeceu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também agradeceu a Deus na condução aí desse caso do Banco Master. Muito boa tarde para você, Cássio, e para todo mundo que acompanha o 3 em 1, ótima semana para a gente. Essa declaração aconteceu quando o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, estava promovendo hoje uma palestra na Associação Brasileira de Bancos em São Paulo, e aí ele se disse grato a Deus e depois em seguida ao presidente e também ao ministro. Por quê? Ele ressaltou que ele teve tranquilidade e não sofreu pressão externa para conduzir as investigações em relação a esse caso do Banco Master, que resultou na liquidação extrajudicial da instituição. A gente tem essa fala nesse tom de gratidão e até um tom cristão do presidente do BC. Acompanhe. Agradeço a Deus de estar passando por um processo como esse, tendo como presidente o presidente Lula. Não só pela forma como ele reforçou na fala dele, na última fala, a autonomia, e eu quero sublinhar essa expressão porque foi ele que sublinhou, a autonomia, a garantir a autonomia do Banco Central e da Polícia Federal. E muita gente pode dizer, bom, mas isso é uma garantia constitucional, está dado ali, é isto mesmo. Mas que a gente ter essa certeza, essa tranquilidade que a gente vai poder trabalhar com essa devida autonomia, sem que ninguém nos pergunte o que está sendo descoberto, o que não está sendo descoberto, e garantir essa proteção por parte do presidente da República, que para além dessa garantia que ele está dando, a experiência que o presidente tem, tendo passado por diversas crises, o que essa experiência traz para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho é bastante importante. Está aí a declaração de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central aqui no Brasil. Ele falou que todas as crises que Lula já enfrentou funcionam como experiência, trazem bagagem, e aí então o governo ofereceu respaldo, ofereceu experiência para que ele pudesse enfrentar essa situação no Banco Master. Voltamos para o estúdio, Cássio. Valeu, Misael. Obrigado pelas informações. Vamos seguir repercutindo, então, essa manifestação feita pelo presidente do Banco Central. Vitor, eu quero te ouvir agora. Como é que você faz essa leitura? Como é que você enxerga essa declaração, ou pelo menos essa gratidão de Galípolo ao presidente Lula, justamente no momento, pelo menos um dos momentos mais delicados? Eu acho que é natural que o Galípolo demonstre uma certa gratidão, né, pelo homem que colocou ele na posição central do sistema financeiro brasileiro. Mas, de qualquer forma, ele também foi bastante honesto em ressaltar que o trabalho da Polícia Federal, especialmente, é central no desenvolvimento do Banco Master. Toda a investigação, ela só teve curso, ela só pode se desenvolver de uma forma tão eficiente, né, tão discreta também ao mesmo tempo, né, dado que isso ocorreu por muito tempo sem ser noticiado, em parte por conta da boa perícia e do bom trabalho da Polícia Federal, que tem servido ao Brasil com muita honra há bons anos já, né? Inclusive indo no contraponto de governos petistas, de administrações petistas muitas vezes. Para mim é o que sobressai acima de tudo. Ô Alan Gani, inclusive também eu quero te ouvir, porque a gente sabe que em relação também ao Banco Central, a mensagem, ou pelo menos a discussão que o Gabriel Galípolo está tentando, ou pelo menos está enfrentando em relação à autonomia, à independência da autarquia. É importante também esse recado, mostrando não só esse aceno, mas também esse agradecimento às instituições que estão ali tentando avançar nesse caso. Com certeza, né? E é muito importante essa fala do Gabriel Galípolo em termos políticos também para o presidente Lula. Porque o que ele está falando? Ele diz o seguinte, olha, este caso do Banco Master não tem nada a ver com o presidente Lula, muito pelo contrário, as falas do Galípolo. Ele tem dado toda essa autonomia para avançar o trabalho da Polícia Federal. Num ano eleitoral, isso tem um peso bastante relevante, né? E, de fato, até agora não apareceu nada que envolvesse o presidente diretamente, diferentemente dos caciques do Centrão. E aí, quando a gente fala, né, do envolvimento da classe política ou de membros do judiciário,
a gente não sabe até que ponto foi esse envolvimento. Foi uma atividade de lobby ou foi corrupção? É isso que a Polícia Federal procura investigar. Agora, é claro que as instituições, e aí tanto o Banco Central quanto a Polícia Federal chegaram aonde chegaram e conseguiram, né, o Banco Central liquidar o banco e a Polícia Federal chegar com as investigações também baseadas nas informações do Banco Central, porque, de alguma maneira, essas instituições têm autonomia. E essa autonomia foi uma conquista da sociedade brasileira, tanto a independência do Banco Central quanto essa autonomia da Polícia Federal. Por isso que a gente defende tanto independência das instituições, inclusive do Banco Central. Ô, gente, vai fazer um rápido intervalo para quem segue a gente da rádio, mas é claro que o 3 em 1 segue ao vivo em outras plataformas. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação a isso. O Gani tocou no aspecto político e, de certa forma, querendo ou não, essa fala de Gabriel Galípolo acaba ali descolando, ou pelo menos, né, tirando um pouco da reta, pelo menos os holofotes do envolvimento do governo federal com o caso Master. E o próprio presidente Lula falou na semana passada, é importante lembrar, durante uma entrevista ao UOL, em que ele falou, não vou fazer nenhum tipo de interferência interna e nem externa. Como é que você analisa esse comportamento e também essa fala de Galípolo, querendo ou não, distanciando esse caso do próprio governo? É até surpresa, viu? A expectativa, inclusive ali nas pessoas que conhecem aqui o interior do poder, eram de que ele estava meio decepcionado, dizendo, olha, estão me deixando de lado, me deixando com a batata quente. Isso porque há uma área cinzenta ali e ninguém sabe exatamente de quem é a responsabilidade. Se é do Galípolo ou se da antiga presidência, sobre a possibilidade do Banco Master ter operado sem um lastro durante tanto tempo, foi muito tempo. E lembrando que o Galípolo já vinha desempenhando funções importantes no Banco Central, mesmo quando não era presidente. Ele era da diretoria do Banco Central e depois, quando ele foi indicado para presidente, mesmo sendo o neto o presidente, né, ele desempenhou funções ali próximas da presidência, ou seja, ele sabia ou deveria saber o que estava acontecendo no mercado financeiro, inclusive do Banco Master. Nós não temos tantos bancos assim. Há uma grande concentração de instituições financeiras no Brasil e muitos acham que os juros reais, não estou falando de Selic, não. A Selic, se comparada ao juro real do dia a dia, é brincadeira, né? O que eles chamam de spread bancário, que é o lucro mais gastos e tal, despesas, é muito alto no Brasil essa diferença. E muitos acham exatamente que é pela concentração. Então, se tem poucos bancos comerciais no Brasil, eles deveriam ser melhor investigados. Então, primeiro, essa fala tira uma ideia que todos tinham aqui de que o Galípolo estava ressentido, dizendo que estava sendo abandonado pelo grupo do governo. Por outro lado, uma fala assim demonstra uma dependência do governo, o que não é próprio para esse momento do Banco Central. Foi aprovada no Congresso Nacional uma lei definindo ali a autonomia, não é a independência total como eles querem, mas uma autonomia do Banco Central, e é por isso que se tem um mandato. Um presidente, o próximo presidente da República, seja ele quem for, não pode trocar o Galípolo, né? A regra é que ele fique 2 anos para o próximo presidente, qualquer que seja o próximo presidente. Então, assim, o presidente do Banco Central ganhou o direito de ser autônomo. E a Constituição diz o seguinte, quando você tem prerrogativas, não usá-las é crime administrativo. Ou seja, você tem que defender a casa que você dirige. Ô Piperno, você concorda com essa visão também do Zé Maria Trindade em relação ao fato de todo mundo estar falando lá em Brasília, soltaram a mão de Gabriel Galípolo, deixaram o Banco Central isolado. Foi um aceno, pelo menos uma demonstração importante que ainda seguem de mãos dadas? Vejam só, o presidente Lula, historicamente, ele faz críticas à condução da política econômica, mas em momento algum, o presidente Lula faz qualquer investida no sentido de alguma forma, inibir a autonomia do Banco Central. Aliás, já foi assim lá atrás com o Henrique Meirelles e é agora. Agora, muito mais, até porque, por força, inclusive, da lei, ele não pode tirar ninguém da mão. Como, aliás, o presidente Trump queria fazer lá. Aqui no Brasil não pode.
Então ele vai lá, esperneia e tal, mas, em momento algum, ele faz esse tipo de ação no sentido de intimidar o Banco Central, da mesma forma que o presidente da República nomeou o Banco Central até agora apenas diretores com vasta atuação no mercado, todos eles ortodoxos. Não tem, sabe, ninguém aí que vai prometer revirar a economia de pernas pro ar. Segunda coisa, vamos voltar um pouquinho no tempo. Na sempre lembrada, bombástica e ruidosa entrevista do então ministro Sérgio Moro, quando ele se demitiu do Ministério da Justiça, ele acusava o então presidente da República de tentativa de interferência na Polícia Federal e fazia uma comparação com os governos anteriores. Ele disse o seguinte: apesar das minhas muitas divergências, nem o PT tentou fazer isso. Então, Sérgio Moro reconhecia que naquele momento, que lá atrás, pelo menos, a Polícia Federal tinha autonomia. Infelizmente, continua tendo. Eu não sei se por convicção do presidente da República ou por impotência, mas o fato é que o presidente da República não se atreve no sentido de tentar conduzir ou pelo menos interferir em investigações da Polícia Federal. E isso é muito bom para o país, porque a Polícia Federal é uma das melhores corporações que o país tem. Ô Gani, rapidamente também, um minutinho, Gabriel Galípolo sai mais fortalecido de todo esse caso Master? Sai sim, até porque